prazer poder participar dessa atividade. Os sindicatos vivem, de fato, um momento crucial na história do capitalismo. É importante lembrar que o Hayek dizia, já no meados do século passado, não é, que o capitalismo, para que ele pudesse ter o seu caminho, aspas, de liberdade para fazer o que bem entender, ele teria que destruir os sindicatos. O Hayek chega a considerar o sindicato uma corporação, é um horror. As corporações são as que dominam o mundo e o pobre lá do sindicato virou uma corporação. E é triste constatar, né? Mas, digamos assim, o ataque global ao sindicalismo, especialmente ao sindicalismo de classe, isso é muito importante dizer, porque não são todos os sindicatos que são atingidos. Sindicatos pró-patronato interessam ao capitalismo, mas o sindicalismo que é um sindicalismo de classe, o sindicalismo que defende os interesses da classe trabalhadora, ele tem sofrido muitos ataques, não é? Mas eu acho muito importante se indicar, ao menos quando se olha para a história, não é? Claro que a história é o que nós vivemos do período pretérito anterior, não é? Mas eu considero uma impossibilidade no capitalismo a eliminação do sindicato. O sindicato nasceu na Inglaterra, os trade unions, como uma arma, um instrumento de organização da classe trabalhadora para poder lutar por direitos, para impedir jornadas de 10, 12, 14, 16, 18 horas, para impedir, tá certo, jornadas do trabalho feminino e das crianças nesta mesma intensidade, para impedir que as mulheres trabalhadoras dessem à luz nas fábricas, porque ela não tinha sequer direito, né? Ela só tinha o direito de ausentar da fábrica quando a criança nascia. Por isso que o magnífico livro do Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, mostra que não foram poucas as mães que deram à luz dentro da fábrica. Lutar contra tudo isto, né? O trabalho infantil, que era brutal, um vilipêndio, né, inominável, implica em ter sindicato. Naturalmente, isso não significa deixar de reconhecer, né, os desafios que os sindicatos têm e que são muitos. Eu vou tentar, então, a partir, me aproveitando muito do que o Nivaldo e a Marisa já falaram, né, tentar fazer uma análise do momento atual, mais do quadro atual e dos desafios que os sindicatos, especialmente aqui no Brasil, mas não só no Brasil, têm pela frente. A primeira ideia que eu quero assim dizer, né, é que o sistema que nós estamos vivendo, ele assumiu, a partir das lutas de 68 e depois 1973, quando a crise, né, chega num ponto alto, uma crise estrutural do sistema do capital, né, nós, a partir daí, tivemos uma reorganização, um redesenho muito profundo do capitalismo, né? Bastaria dizer que aquela planta taylorista e fordista, não é, que magistralmente o Chaplin, no plano fílmico, caricatura nos tempos modernos, já não é digamos assim, o centro do capitalismo hoje. Se nós formos olhar hoje as empresas mais valorizadas do mundo do capital, elas estão muito mais para a Amazon, tá certo? E outras empresas do mundo digital, né, que explodiram nesta última década e meia. Algumas delas, Uber, por exemplo, né, nasceu em 2009, mas explodiu, digamos, nos últimos 5 ou 6 anos. No Brasil é um fenômeno recente, e elas vieram com muita intensidade, né? Para pensar esse momento, no meio do ano passado, no começo do ano passado, eu usei essa expressão. O capital, as grandes corporações, estão criando laboratórios de experimentação do trabalho sob o comando do capital, das corporações, de tal modo que
isto durante a pandemia, no imediato período pós-pandêmico, estas experimentações possam se expandir e se generalizar. E elas são devastadoras, né? É claro que acho que todos nós três concordamos aqui, né, que não foi a pandemia que criou essa tragédia no mundo do trabalho. O Brasil tinha, em fevereiro de 2020, quase 40% da classe trabalhadora na informalidade, segundo o IBGE. Né? Tinha 12 milhões de desempregados e mais 4, 5 milhões do desemprego por desalento, ou seja, 16, 17 milhões de desempregados antes da pandemia. E esse cenário também vale para vários países do mundo. Lembremos que o mundo vivia um momento recessivo, né? De estagnação econômica e mesmo de recessão. E os capitais, então, na verdade, eles perceberam durante a pandemia duas coisas que são fundamentais. São óbvias para nós, mas eu vou reiterar aqui porque esse é um debate com os sindicalistas, homens, sindicalistas, mulheres, militantes, né? Os capitais primeiro perceberam que sem o trabalho, o capital é parasita. A pandemia nos ensinou que quando o lockdown é instaurado, quando a produção para, não há lucro e não há mais-valia e não há riqueza. É simples assim. Ah, professor, mas e a tecnologia? A tecnologia potencializa a enésima o trabalho, mas ela não cria trabalho. Eu dou um exemplo elementar. Se eu parar de falar aqui, se a Marisa parar de falar, se o Nivaldo parar de falar, se a Maria Pimentel parar de falar, se todos os companheiros que estão na mesa da CTB e os que estão ajudando nessa máquina digital, se nós pararmos, o computador vai entrar em stand-by, daqui uns minutos a tela escurece e acabou o mundo digital, porque o mundo digital depende do trabalho humano. E os capitais sabem disso. Só que eles dizem que não. Eles dizem, queremos que a classe trabalhadora vá trabalhar, porque queremos preservar o emprego. Tinha uma musiquinha do cancioneiro popular que diz que mentira que lorota boa, que mentira que lorota boa. É uma piada. Os capitais querem o trabalho para poder enriquecer e ganhar com a pandemia. Como, aliás, as plataformas estão ganhando, como o lucro da Google, nesse momento, é espetacularmente alto, porque ela está enfiando o seu sistema digital nas escolas, em todos os países do mundo onde ela puder fazer. Vocês são capazes de imaginar. Assim como as plataformas em geral, né, dada a pandemia, como elas atuam em áreas consideradas essenciais, elas não param de crescer. O resultado é que, se não foi a pandemia, e, por certo, não foi a pandemia que causou essa tragédia, e aqui eu vou dar só uma nota, porque eu acho muito importante, viu, Nivaldo e Marisa? Né? A pandemia mostrou que nós estamos num sistema o sistema capitalista, que além de destrutivo, tornou-se pandêmico e letal. O sistema que nós vivemos é destrutivo, destrói a força de trabalho em quantidade global inimaginável. Eu não sei se vocês conhecem a Índia, né? Ter estado na Índia por um período há 4, 5 anos, para mim, foi vital para eu poder redesenhar os meus estudos do trabalho, para não falar da China também, que deixo para depois. Né? Mas o contingente hoje de trabalhadores e trabalhadoras que estão morrendo na Índia, para não falar no Brasil, porque o nível de subnotificação da Índia é muito maior do que o nosso. É impossível ter uma notificação precisa num país como a Índia. É simples assim, é impossível. Né? Nós estamos percebendo que o sistema de capital, além de destrutivo, ele se tornou, como eu chamei recentemente, virótico. Nós estamos vivendo um capitalismo virótico, pandêmico. Ah, professor, você não está exagerando? Talvez esteja exagerando para menos, porque no Brasil nós temos hoje certamente mais de 500 mil de pessoas mortas. São 450 mil, mas nós sabemos, todos os infectologistas qualificados dizem que há um nível de subnotificação, há um nível que pode estar em torno de 30% ou até 40%. Para não falar nas mortes dos Estados Unidos, especialmente sobre o governo Trump, né, um governo de um fascismo inqualificável, tá certo? Um protofascismo ultra neoliberal, com traços nacionalistas, quer dizer, um verdadeiro monstrengo, né? Um monstrengo. Né? Quantos milhares de
trabalhadores e trabalhadoras do Morreiro dos Estados Unidos. E é nesse contexto, né, que vem se desenhando o que eu chamei desse laboratório de experimentação. Se a minha pesquisa tiver razão, o nosso livro mais recente, viu, companheiros, não é O Privilégio da Servidão, que foi um livro que me deu felicidades, como, em geral, meus trabalhos têm dado, mas foi um e-book chamado Coronavírus, o Trabalho sob Fogo Cruzado, e aproveito para dizer para minha querida amiga Marisa que esse livrinho saiu na Itália, eu mudei o título da Itália, chamei Capitalismo Virale, Pandemia e Transformações de Lavoro, que eu tenho feito muito debate. Só na Itália, no último mês e meio, eu fiz uns 4 debates por conta desse pequeno livro, que é modesto, mas é uma tomada de posição frente ao cenário. E, especialmente, o livro Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, que é o meu grupo de pesquisa aqui. Nós temos um grupo de pesquisa já há muitas décadas, mais de 40 anos, né? E que, no momento, nós estamos pesquisando o trabalho uberizado, inclusive com o apoio do Ministério Público do Trabalho, que tem nos dado recursos para que a gente possa ter 2 bolsistas trabalhando em tempo integral nesse projeto. Se a nossa pesquisa tiver, se a minha leitura da nossa pesquisa estiver correta, nós estamos visualizando o trabalho ideal para o capital nos próximos anos, quiçá décadas, especialmente nos serviços, mas não só. Mas, quando se diz serviços hoje, é importante entender uma coisa: o setor capitalista que mais cresce no mundo hoje é o setor de serviços que foi privatizado, comoditizado, mercadorizado e está sob comando do capital financeiro, que, aliás, é o que comanda também o mundo da indústria e o mundo da agroindústria. O capital financeiro, né, é o capital que detém a hegemonia do mundo produtivo. Por isso que a destruição, por isso que trabalho, né, como a Marisa lembrou bem, trabalho é custo. E o que você faz com custo? Quando você tem custo? Você corta. Tá certo? Não tem dimensão humana nem o capital financeiro é desprovido de qualquer coágulo de dimensão humana. E é nesse contexto que nasceu o que eu prefiro chamar de trabalho uberizado, mas que pode ser chamado também de trabalho plataformizado. O que é isso? Primeiro, a origem disso nos faz remeter à terceirização, que há 30 anos atrás era, digamos assim, marginal, né, secundária no processo produtivo. A terceirização era a exceção. De repente, com o passar dos anos, a terceirização entrou em todas as áreas de produção: indústria, serviços, agricultura, agroindústria, serviços industriais e indústria de serviços. No sistema financeiro, o segredo dos bancos para evitar ao máximo, tentarem evitar ao máximo as greves, é terem, né, digamos assim, empresas terceirizadas, fornecedoras de trabalho bancário, que são obrigadas a trabalhar, tá certo? E, ao fazer assim, o sistema financeiro não para de funcionar quando uma agência para, porque ele tem todo um complexo digital e de trabalhadores e trabalhadoras que estão nessas, digamos assim, empresas de terceirização. E disto, das terceirizações, para a chamada flexibilização, né? Isto se deu num contexto muito complexo, e isso que é importante entender. O que aconteceu nesse período de 73 para cá e se agudizou de 2008 para cá? Uma crise estrutural profunda do capitalismo. O capitalismo vive um processo onde ele só pode avançar destruindo força de trabalho, natureza e as identidades ou igualdades de gênero, raça, etnia. É devastando o que ele pode crescer. E para que ele possa sair ou pudesse minimizar os seus níveis de queda tendencial da taxa de lucro, que é, por certo, compensada, em alguns países sobe um pouquinho, em outros estanca, em outros cai, quer dizer, no meio de uma queda tendencial decrescente há movimentos, o que os capitais fizeram? Alto incremento tecnológico. Nós estamos falando aqui desde as 10 horas, nós estamos falando há 1 hora. Nessa 1 hora que falamos aqui, provavelmente milhares de pequenos, médios e alguns grandes eventos digitais se consolidaram. Novas pesquisas, porque as corporações hoje sabem que um gigante tem que quebrar o outro. Qual é o discreto charme da luta entre a Apple norte-americana e a Huawei chinesa pelo 5G?
aquela que ganhar o domínio, o mercado global, vai arrebentar a outra, mandar a outra para o inferno. Então, está em disputa, simplesmente, quem vai controlar o sistema digital no mundo nos próximos anos. Então, é uma guerra de foice. Depois nós podemos falar sobre as condições de trabalho dessas duas empresas, né? Para mostrar como o inferno laborativo, né, esquenta, quanto mais a guerra em cima também esquenta. Mas esta alta tecnologia, prevalentemente comandada pelas corporações, tá certo? Ela se dá num momento de desemprego estrutural profundo em escala global. Não há nenhum país capitalista hoje, com raríssimas exceções no norte do mundo, que nós vamos deixar de lado, né? Um país que tem 5 milhões de pessoas não pode ser considerado uma tendência mundial. A Índia pode, que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Quase isso, está chegando nisso o seu contingente. A China, tá certo? Que está muito próxima de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. E o que nós estamos vendo? Né? Uma precarização estrutural do trabalho imensa. E essa precarização estrutural do trabalho imensa, ela cria uma força sobrante de trabalho desesperada para conseguir qualquer trabalho. O que os capitais fizeram? Vamos avançar, vamos utilizar a alta tecnologia, vamos incorporar essa massa sobrante global de trabalhadores, só que nós vamos criar uma perversidade adicional. É o capitalismo perverso com fair play, como diriam os ingleses, entendeu? É uma perversidade com um pouquinho de charme e um pouquinho de verniz. E qual é essa perversidade? Se tem força sobrante de trabalho abundante, exército de reserva abundante, e se tem alta tecnologia, vamos incorporar esta classe trabalhadora sem direitos do trabalho. Mas como fazer isso? A Marisa certamente sabe, melhor do que eu, que grandes escritórios de direito, de advogados, patronais globais foram contratados por essas empresas, quando elas estavam começando, para ensinar o caminho da burla. Qual é o caminho da burla? E criou-se um monstrengo social, criou-se um Frankenstein social, que é um assalariado ou uma assalariada que trabalha... 5 minutos, professor. Obrigado. 12, 14, 16, 18 horas por dia. Tem casos de até 20 horas por dia de trabalhadores e trabalhadoras que operam no sistema do trabalho uberizado ou plataformizado, trabalhando, às vezes, 7 dias por semana, tá certo? E sem direitos do trabalho. Mas, para isso, era preciso dar um nome, criar uma invenção léxica, tá certo? Terminológica, para mascarar a burla. Então, os assalariados e assalariadas, proletários de serviços, esse novo proletariado de serviços, passou a ser chamado de empreendedor, passou a ser chamado de autônomo. E esta, digamos assim, esta adulteração no léxico, essa adulteração terminológica fez com que, se é empreendedor, é autônomo. Se é autônomo, não tem CLT no Brasil, não tem o contrato de trabalho na América Latina, nos outros países, não tem no cenário mundial. Então, nós temos uma classe trabalhadora que se expande hoje espetacularmente no mundo inteiro, e ela é desprovida dos direitos do trabalho. Não dá tempo aqui agora, mas já há polêmica judicial na Inglaterra, já há polêmica na França, na Espanha, na própria Itália, que certamente a Marisa conhece mais do que nós, tá certo? E até mesmo no Brasil, ainda que nós saibamos, os executivos, os legislativos e os judiciários são muito dóceis. A Marisa mostrou claramente aí, tá certo, que o direito do trabalho se tornou um instrumento de política econômica neoliberal. E isso explica, né, por que o TST passou a sobrepor-se, o TST não, o Supremo Tribunal Federal passou a se sobrepor ao TST para poder aprovar tudo que o neoliberalismo quer, mesmo que pudesse ter aqui e ali alguma oposição, como tem, né, especialmente nos setores críticos do juiz do trabalho, por parte do TST e de tribunais regionais. O resultado, então, é uma explosão de trabalhadores e trabalhadoras da informalidade sem direitos, e não é só motoristas, homens e mulheres, ou motos ou bicicletas. Precisamos de professor hoje, tem plataforma de professor para contratar professor uberizado. Precisamos de jornalistas,
tá certo? Tem homens e mulheres, jornalistas, professores, professoras, têm plataforma. Médicos têm plataforma. Médicas têm. Enfermeiros, enfermeiras. Ou seja, nós podemos contratar por plataformas hoje uma miríade de profissões. Se eu precisar de uma trabalhadora doméstica, eu posso pedir a uma plataforma, ela vem trabalhar aqui amanhã, a plataforma vai ganhar e a trabalhadora doméstica não tem nenhum direito. E este potencial de expansão cria, o Nivaldo, um conjunto de desafios para os sindicatos, porque, primeiro, ele é fortemente capaz de se expandir para os serviços privatizados e comoditizados, serviços que geram lucro e, inclusive, muitos deles, por óbvio, geram mais-valia. 2, ela se expande também na indústria. Não há nenhum setor da indústria hoje que não tenha algum tipo de influência do chamado trabalho digital, das tecnologias de informação e comunicação. O home office, que nos atinge professores e tantos outros tão intensamente, é uma porta de entrada para amanhã dizer: você é home office? Então você vai virar MEI, PJ, corta-se o direito do trabalho, porque o home office ele tira o trabalhador ou a trabalhadora do espaço de trabalho, individualiza-o em suas casas, só para dar um elemento, tem muitos outros pontos de fato. E, ao fazer isso, ele quer... Como é que eu vou fazer, por home office, uma paralisação digital? Entende? Como é que eu vou fazer uma assembleia digital por home office quando as empresas têm uma forte influência digital, elas sabem usar fake news para poder... Eu sei porque nos debates que eu faço com trabalhadores uberizados, já fiz dezenas, sempre tem aqueles que são prepostos patronais que estão lá dizendo que as empresas são maravilhosas, que é uma maravilha trabalhar, tem liberdade para trabalhar 16 horas, né? Etc. Então, o cenário que nós estamos vendo obriga os sindicatos, né, a novos desafios. Eu não posso aprofundar aqui agora, né, porque eu acho que eu já passei do tempo, eu não quero passar, mas eu vou dar 2 ou 3 pistas que eu acho que são importantes. Primeiro, né, se tem uma nova morfologia do trabalho, a classe trabalhadora é branca, é negra, é indígena, é imigrante, tá certo? É masculina, é feminina. Se a classe trabalhadora tem gerações diferenciadas, por exemplo, no trabalho uberizado, plataformizado, especialmente no dos motos e bicicletas, a juventude predomina. No trabalho uberizado, né, do motorista de táxi privado, aí você já tem uma geração que é um pouquinho também mais ampla. São vários elementos, mas todos eles estão à margem. Tem um debate lascado dentro dos uberizados, dos plataformizados, dos entregadores e entregadoras. Muitos são contra o sindicato. Seria até um milagre que não fossem, porque eles também estão suscetíveis a essa abundância neoliberal que vive todo dia a televisão ensina que o sindicato é mafioso, é corrupto, né? Isso vai pegando, porque é uma sequência de informações, né, que é muito difícil você... sem falar num debate muito rico, que são as diferenciações dentro da classe trabalhadora. O Engels mostrou, muitos anos atrás, tá certo? Em 1845, quando publicou o seu livro, que eu já citei aqui, que a concorrência dentro da classe trabalhadora é a principal arma que o capital tem. Então, dá-lhe concorrência. Agora, além de representar, claro, essa nova classe trabalhadora, lutar pelos direitos, eu vou deixar de lado, viu, Nivaldo, porque acho que nesse momento, nós debatemos depois, a questão da contribuição sindical. É muito importante, é um bom debate, ela tem origens, né? Mas se eu falar disso aqui agora, eu vou levar 5 minutos, não é o caso. Voltamos depois no debate, que eu acho que vale a pena, até porque agora o sindicato tem que se reinventar enquanto órgãos de classe. E aí, eu vou terminar só com uma ideia. O que o sindicalismo anarquista tinha no passado? O que o sindicalismo comunista tinha no passado? O que até o sindicalismo católico tinha no passado? Basta olhar o Brasil. Não precisamos nem ir para o cenário internacional, mas isso é mundial. Eles discutiam um projeto de sociedade. Que sociedade a classe trabalhadora quer? Este tipo de sociedade, esse capitalismo pandêmico viral, tem saída para a classe trabalhadora? Como que nós vamos conter esta explosão do trabalho na informalidade, o trabalho na intermitência? Foi a contra-reforma trabalhista do Temer. Numa tacada, trabalho intermitente, redução da justiça do trabalho, ataque aos sindicatos, negociado sobre o legislado. O Temer ainda publicou 2 decretos. Um
liberando a terceirização geral e depois estendendo ao setor público. Nós vamos ter que atacar essas batalhas todas. Eu estou de acordo que um desafio é revogar todo esse entulho trágico que se acentuou. Ele não começou aí, hein? Nós sabemos que isso é muito mais antigo, mas se acentuou brutalmente do Temer para cá. Revogar tudo isso é um passo importante para que a gente possa sair da barbárie em que esse país se enfiou. Pandemia, tragédia social, tragédia econômica e tragédia política. Os sindicatos têm que refletir sobre isso. Obrigado. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, desculpe.